O código dessa aula, ela está aqui disponível neste repositório, tá? Que é o Angular Essencial. Hoje nós vamos falar de rotas, mas rotas que enviam parâmetros para outras rotas, tá? Então nós vamos sair aqui então de um componente que estará aqui nessa pastinha cliente. E desse componente nós vamos fazer a simulação de uma tela onde você teria uma lista de clientes e ao clicar em um botão ele vai trocar de rota, levando um ID de identificação desse cliente e abrir uma rota nova onde você terá ali uma tela onde tem os detalhes do cliente. Lembrando que isso é uma simulação, tá? A tela, eu vou mostrar já o HTML para você, ele não tem um cliente real, eu não tenho aqui uma lista de clientes real, não tenho uma pesquisa aí em um back-end, pois o intuito não é complicar o exemplo com essas coisas, então, a fim de simplificar, eu mantenho aqui o código apenas o código necessário e coloco agora para você aí o conhecimento de como transmitir uma variável de uma rota para outra, fazendo com que as rotas comecem a conversar entre elas e fazendo com que uma rota envie um parâmetro para outra e essa outra receba e faça o que precise fazer. Legal? Muito bem. Então, você pode ver aqui que foi criado um componente cliente e um componente cliente detalhe. Legal? Nas nossas rotas, foi criado duas rotas novas, uma para abrir a tela principal, que seria a listagem dos clientes, e uma outra para receber o parâmetro que abriria o detalhe do cliente. Perceba que aqui, diferente da rota de cima, nós temos o /2.id. Dessa maneira aqui, com esses dois pontos, eu indico para a rota que ela vai receber um parâmetro aqui no lugar deste ID, tá? E vamos dar uma olhada aqui no caso do link, tá? Na página principal, no app.component.html, eu botei um link aqui apenas para abrir a rota propriamente dita. Então, vindo aqui para a nossa aplicaçãozinha do Angular Essential, eu tenho aqui o link de clientes. De novo, simulando uma listagem de clientes, tá? E aí um botãozinho para abrir o detalhe dele. Perceba que a URL aqui mudou e levou consigo uma identificação dele. Provavelmente aí na sua aplicação você vai usar isso daqui como sendo aí a chave primária ou um outro código que identifique ele, como um CPF, por exemplo, tá? E aqui aparece o valor dele. Se eu voltar e clicar no segundo, olha só, eu tenho aqui o ID2 e o valor sendo impresso aqui na tela. Muito bem. Eu tenho aqui um outro link, aqui ao invés de um botão, no caso é um link mesmo, apenas para mostrar e deixar de exemplo que você não precisa de um botão para fazer esse clique. Pode ser um link aí, tá? E aí ele também funciona. Vamos analisar o código então. O nosso código, bom, CSS não tem nada, tá? Ele está vazio, inclusive eu posso até apagar ele se for preciso, não tem nenhum problema. As rotas eu já mostrei para você, são essas duas que foram incluídas. Módulos, eu tenho apenas um módulo para os dois componentes, onde eu declaro os dois componentes aqui e importo o common e importo aí as nossas rotas para dentro do módulo, tá? A classe Client Component, o que ela tem é apenas um botão abrir. Deixa eu abrir aqui e pôr do lado para a gente ver estes dois caras, um de frente para o outro, tá? Olha só. Então, Client Component, eu tenho um método chamado abrir detalhe client. Este método,
eu utilizo o Event Binding do Angular, onde eu faço um bind no evento click para que ele chame o método abrir detalhe cliente, passando o número da minha chave primária aqui, o ID 2 e aqui o ID 1. Aqui, neste caso, não é um link, então eu não uso ali o Event Bind, né? Não é um botão, desculpa, é um link. Por isso eu faço uma mudança de rota, onde essa rota ela recebe aí o ID que eu quero que ele abra, tá? Duas formas diferentes, porém, no momento em que você chama esse método, perceba que a implementação dele é diferente, mas o que ele faz no fundo é a mesma coisa do link, que é basicamente chamar o meu service de rotas do próprio Angular, tá? Olha só o import aqui, @angular/router, e nele eu chamo o método navigate, tá? Que faz com que ele mude de rota. E como parâmetro eu passo para ele um array, onde o primeiro parâmetro é o nome da rota, que é isto que está aqui, e passo para ele ali o parâmetro ID, tá? Um número aí que é o que vem do nosso cliente.component.html. Feito isso, nós enviamos aí para a rota clientes detalhe um parâmetro que é um número, e lá no componente de detalhe, deixa eu abrir os dois aqui. Então, no meu componente de detalhe, eu tenho ali no construtor o ActiveRouter do próprio Angular, que eu utilizo para pegar os parâmetros usando o Observable, e ele recebe aqui um objeto, que no caso para a gente é um N, tá? Ele vai ser inclusive se eu passar vários parâmetros aqui, eu posso, se necessário, tipar, mas eu estou usando um N para simplificar o nosso exemplo ainda mais. E nele ele recebe um atributo ID, tá? Que é a identificação que nós colocamos lá na rota. Eu posso acessar ele da forma tradicional, ou eu posso acessar ele como é mais comum no Angular. Vou tirar esse sinal de mais aqui, tá? No momento eu não preciso do sinal de mais, mas essa sintaxe aqui, onde eu pego o objeto e tento pegar um elemento de um array, né, de um map que tem um nome ID, isso aqui é mais comum no JavaScript, tá? Mas assim também funciona. E aí aquele mas que eu tinha colocado aqui, ele é para converter uma possível string que esteja ali em um número. É claro que ele precisa ser possível de ser convertido, né? Se for realmente uma letra, aí isso daqui não vai converter o número corretamente para você. E já que eu tenho o número sendo atribuído na variável aqui ID atual, o que eu faço no HTML é apenas exibir o valor dele na tela para a gente ver a mudança acontecendo, para a gente ver o conteúdo dessa variável aparecendo aqui nesse componente. Legal? Então, fica aí um decoreba que o componente que envia o ID, você vai usar o objeto router, tá? Ele serve para justamente mudar a rota da sua aplicação. E o componente que você recebe o ID, você vai utilizar o ActiveRoute. Este componente aqui, este service, essa classe aqui do Angular, ela é responsável por trabalhar com os métodos da rota atual, da rota ativa. Legal? Muito bem. Então, vindo aqui para a tela mais uma vez, para finalizar, o nosso link de clientes, ao clicar no botão, ele muda de rota via TypeScript, e aqui no link ele muda de rota via o código que tem no template.
os dois levam um ID e fazem com que esse ID apareça na tela. É claro que na sua aplicação você vai fazer aí uma consulta, né, na hora que você recebe o ID, para pegar a pessoa e mostrar os detalhes dele na tela. E o mesmo vale para o Clients Component, que você vai aí, na verdade, fazer uma pesquisa e listar os clientes aí como um data table. Legal? Por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado. Para você eu desejo tudo de melhor sempre e até a próxima.